Amigos do esporte, boa noite. Quem vos fala é Silvano Melo, seu comentarista esportivo e analista de futebol. Dando início às análises top 5, referente aos jogos do próximo sábado, dia 13 de janeiro, ano 2024. Lembrando, top 5, porque a gente vai ter uma oferta muito interessante de jogos amanhã. Muitos dos campeonatos europeus e mundo afora retornam de uma maneira muito mais abrangente em termos de jogos, e aí a gente tem muito mais material para poder trabalhar em termos de análise, mas sempre deixando bem claro, o foco é a tripla do dia. E por falar em tripla do dia, hoje a gente tinha 3 times que eu pré-selecionei ontem e analisei para que a gente pudesse cravar a tripla do dia. Um era o Dundee, que venceu, sofrido, mas venceu 1-0. O outro era o Marseille. E o terceiro, para fechar a tripla do dia, era a Alajuelense, que ainda vai jogar. O Dundee venceu, beleza, primeiro Greens. Porém, o Marseille, que estava segurando a vitória até praticamente a reta final do segundo tempo, acabou fraquejando e proporcionou o empate para o Estrasburgo. E o jogo terminou 1-1. Infelizmente, a tripla do dia ficou pelo Marseille. Mas bola para frente, amanhã é sabadão, dia 13 de janeiro, a gente tem muito mais oferta de jogos por diversos campeonatos aí mundo afora, e eu escolhi 5 jogos para pré-analisar para vocês. E em cima desses 5 jogos, eu vou extrair a tripla do dia. E além dessas análises, top 5, eu vou também filtrar alguns jogos com probabilidade de placar exato e acrescentar outro, obviamente, para formar algumas duplas exatas, bilhete pronto, até mesmo um top 10 que eu julguei interessante, vou mandar na grade aí para vocês, e um Super 16, que é aquele projeto desde a época lá do grupo no WhatsApp, do grupo VIP, que eu vou batendo recorde, né? Top 15, top 16, assim por diante, até chegar ao 20º, que é o objetivo principal. Aí a gente zera, ou seja, quando chegar no top 20, caso esse aqui conquiste o Greens, a gente zera e aí foca apenas em top 3, top 5, top 10 e outras finalidades em termos de formação de bilhetes e entradas no mercado esportivo em termos de aposta. Beleza, pessoal? Então vamos para o que interessa. Primeiro jogo pré-analisado para amanhã é o campeonato alemão, que vem com força, a rodada 17, 11h30 da manhã, a bola rola para RB Leipzig e Frankfurt. O RB Leipzig, que é o quarto colocado com 33 pontos, está ali naquela zona que dá acesso a uma das vagas à Liga dos Campeões, fase de grupo. Só que ele está, entre aspas, pressionado pela proximidade do Borussia Dortmund, que tem 27 pontos na quinta colocação. Pelo lado do Frankfurt, é o sexto com 24 pontos. Agora vamos para alguns números interessantes dessas duas equipes. A equipe do RB Leipzig venceu 5 dos últimos 6 jogos. Já a equipe do Frankfurt perdeu 4 dos últimos 6 jogos. Olha o contraste. No caso do RB Leipzig, foram 5 vitórias e um empate, marcou 12 gols, uma média interessante, positiva, né? De 2 gols por partida, e sofreu 7 média negativa, matematicamente falando, de 1 gol por partida. Já pelo lado do Frankfurt, desses 6 jogos onde ele perdeu 4 dos últimos 6, obviamente, ele venceu 2 vezes e perdeu 4. Marcou 9 gols, teve uma média ali de 1,5 por partida, e sofreu 13 média negativa de 2, ou seja, o ataque até que foi um tanto quanto de razoável para bom, mas em contrapartida a sua defesa se mostrou um tanto quanto vulnerável, com números abaixo da média, abaixo da expectativa. Quando eu falo abaixo, é no sentido negativo, a defesa poderia ter saído um pouco melhor, mas o Frankfurt não faz uma temporada assim tão grandiosa como a gente esperava. Na verdade, faz um campeonato razoável e um grau de aproveitamento também razoável. Por isso, ele se encontra nessa situação aí na 6ª colocação do campeonato. Já pelo lado do RB Leipzig, a equipe como mandante, 7 vitórias consecutivas desses últimos 7 jogos, obviamente. Marcou 20 gols, o que dá uma média aí arredondando de 3 gols por partida, e sofreu 5, uma defesa sólida, uma defesa que mostra números bastante favoráveis e que passa para nós uma certa confiança e credibilidade. Já pelo lado do Frankfurt, nos últimos 5 jogos fora de casa, a equipe perdeu 4, conquistou um empate, marcou 4 gols, ataque continua naquela média ali, digamos, modesta, né? De razoável para ruim, e sofreu
11, continua também naquela média negativa de 2 gols contra por partida. Já pelo lado da equipe do RB Leipzig, confronto direto, nos últimos 9 jogos como mandante, a equipe venceu 5, empatou 3 e perdeu 1, ou seja, sobressaiu, foi muito melhor do que o seu adversário e obteve uma vantagem nesses últimos 9 jogos, confronto direto. Marcou 14 gols, uma média aí de mais de 1 gol por partida, e sofreu 8, uma média negativa aí de 1 gol por partida. Uma observação, nos últimos 11 jogos, em 10 houve mais de 1 gol e meio e em 7 ambas marcas. Traduzindo, uma boa entrada amanhã é o mercado de gols, no que diz respeito ao mais de 1 gol e meio. Muito mais interessante do que arriscarmos naquele objetivo de zoião, digamos assim, né? Desculpa a expressão, da ODD, e aí a gente entrar de repente no ambas marcas aí e acabar sofrendo um revés. O mais de 1 gol e meio é a entrada mais, digamos assim, sensata para os números, grau de aproveitamento e objetivo dessas ambas equipes aí na tabela de classificação do campeonato alemão. 10 vezes em 11 jogos, o que diz respeito aos últimos, bateu mais de 1 gol e meio, e em 7 o ambas marcas, obviamente que os números aí apontam para nós uma entrada, digamos assim, mais coerente no mercado de mais de 1 gol e meio. Muito mais do que o ambas marcas, que a princípio eu deixo para o ao vivo. Beleza, pessoal? Jogão de bola, RB Leipzig e Frankfurt, campeonato alemão, rodada 17. Esse jogo acontece às 11h30 da manhã. Eu vejo o momento do Leipzig muito mais interessante, tem números muito positivos no setor de ataque e números defensivos que me agrada muito, apesar de que não é um jogo fácil. O Frankfurt costuma engrossar para cima do RB Leipzig, tem jogos, digamos assim, acirrados, mas o momento é muito mais favorável para a equipe da casa. Agora, saindo do campeonato alemão, partindo para o campeonato espanhol, Real Betis e Granada. Esse jogo acontece às 5 horas da tarde. O Real Betis, que é o 7º colocado com 28 pontos, e o Granada, que é o vice-lanterna, ou seja, o penúltimo colocado com 19 pontos, 19º com 11 pontos. O Real Betis, que está na 7ª colocação, repito, com 28 pontos, ele não vence há 6 jogos. 3 empates, 3 derrotas. Marcou 7 gols, o que deu uma média pró de 1 gol por partida, e sofreu 9, que dá uma média aí negativa de 1,5. O momento do Real Betis é meio que sinistro. Já pelo lado do Granada, a situação é muito pior ainda. A equipe está na penúltima colocação, venceu apenas um jogo nos últimos 16. Então é um jogo fundamental para que a equipe do Real Betis volte a vencer. Até porque ele pega uma das piores equipes na tabela de classificação e no campeonato em termos de aproveitamento, em termos de rendimento. É inadmissível que o Real Betis, que em casa está a 3 jogos sem saber o que é vencer, não conquiste uma vitória amanhã diante do adversário que nos últimos 11 jogos não sabe o que é vencer fora de casa. Ou seja, se está ruim para o Real Betis, pior para a equipe do Granada. O Real Betis, desses 3 jogos que ele não vence como mandante, foram jogos gigantes. Ele empatou com o Girona, que faz um campeonato espetacular. Ele perdeu de 3-2 para o Rangers. E ele empatou com o Real Madrid. Então não foram jogos simples, não foram jogos qualquer. Foram até aceitáveis esses resultados aí. Já pelo lado do Granada, não. A equipe é ladeira abaixo, jogo após jogo. E desses 11 jogos sem vencer, a equipe do Granada não marcou gols em 5 dos últimos 6 jogos. Um ataque pobre, um ataque pouquíssimo eficiente, né? E já pelo lado do Real Betis, nos últimos 6 jogos como mandante, foram 3 vitórias, 2 empates, 1 derrota. Marcou 11 gols, o que dá uma média positiva de 2 gols próprio partido e uma média negativa de 1, já que sofreu 6. A equipe perdeu apenas um jogo nos últimos 12 como mandante. Então, dentro de casa, mesmo o Real Betis não vencendo há 6 jogos, né, nos últimos 6 jogos, jogos aleatórios, dentro de casa ele costuma ser um adversário com um bom aproveitamento, principalmente quando pega equipes numa situação inferior a deles ou com status muito abaixo, que é o caso do Granada, pelo menos nessa temporada.
Agora, nos jogos aleatórios, nos últimos 10 jogos entre eles, confronto direto, obviamente, foram 4 vitórias do Real Betis, 3 empates e 3 derrotas. Uma observação: 3 derrotas fora de casa. E já na situação de mandante, em casa, 7 jogos, 4 vitórias, 3 empates, marcou 13 gols e sofreu 7. Existe não vou dizer uma supremacia, mas pelo menos números mais favoráveis para a equipe do Real Betis, principalmente em termos de gols marcados. E um aproveitamento também superior ao do seu adversário em termos de vitórias. Agora, na situação de visitante, nos últimos 6 jogos, o Granada obteve 6 derrotas. É um aproveitamento muito baixo jogando fora dos seus domínios. Marcou apenas 1 gol nesses últimos 6 jogos como visitante e sofreu 12. Ou seja, repito, um ataque pouco produtivo e pouco eficiente e uma defesa bastante vulnerável. No confronto direto, nos últimos 7 jogos fora de casa, em 7 houve mais de 1,5 gols. Então, qual é a melhor entrada, Silvano, para esse jogo de amanhã entre Real Betis e Granada? Pelos números, pelas estatísticas, é apontado aqui matematicamente um mercado de mais de 1,5 gols. Mas eu vejo com muito bons olhos essa vitória do Real Betis amanhã frente ao Granada dentro de casa. Um tropeço do Betis amanhã, mesmo que seja um simples empate, eu vejo como zebra. Com todo respeito, não que o Real Betis esteja num momento esplendoroso, mas o momento do Granada é desesperador. Probabilidade de placar exato: Real Betis 2, Granada 0. Essa é a minha opção de placar exato. E se não me falha a memória, deu um branco agora, eu não sei se eu passei para vocês a minha probabilidade de placar exato no jogo do Leipzig contra o Frankfurt. E a probabilidade de placar exato é 2-1 para o RB Leipzig, campeonato alemão, que foi a minha primeira análise referente aos jogos de amanhã, sabadão, dia 13 de janeiro. Agora, saindo do campeonato espanhol, partindo agora para o campeonato francês, Mônaco e Reims, rodada 18, 1h, a bola rola, campeonato francês, o Mônaco está na 3ª posição com 33 pontos, já o Reims é o 8º com 26 pontos. O Mônaco perdeu apenas 2 jogos nos últimos 8. Faz uma boa temporada a equipe do Mônaco, uma equipe que eu não tenho grande simpatia, é o famoso time safado, desculpa a expressão, né? Não só o Mônaco, muitos times aí são considerados safados, mas o Mônaco está merecendo um crédito, pelo menos até o presente momento, pela campanha que ele vem fazendo. Repito, a equipe perdeu apenas 2 jogos nos últimos 8, que foi contra o Lyon, 1-0 dentro de casa, e contra o PSG. Resultados, pelo nível do Mônaco, por tudo aquilo que ele nos proporciona, normal. Já pelo lado do Reims, perdeu 4 dos últimos 8 jogos, foram 4 vitórias e 4 derrotas, é 8-80. Marcou 9 gols, uma média positiva aí de 1 gol por partida, e sofreu 11, uma média aí se aproximando do mais de 1,5 gols negativo por partida. Já na condição de mandante, a equipe do Mônaco venceu 6 dos últimos 8 jogos, um bom aproveitamento como mandante, jogando dentro dos seus domínios, costuma, pelo menos no que diz respeito a essa temporada, se sair melhor e obter os melhores resultados, principalmente em termos de vitória. Marcou 15 gols, uma média positiva de 2,5, um ataque está se mostrando over, e uma defesa sólida, sofreu apenas 5 gols nos últimos 8 jogos na situação de mandante. Já pelo lado do Reims, venceu apenas 3 dos últimos 8 jogos fora de casa. Foram 3 vitórias, 2 empates e 3 derrotas. Marcou 11 gols e sofreu 11 gols. Um ataque que se mostrou até um tanto quanto over no que diz respeito a esses últimos 6 jogos fora de casa. E uma defesa um tanto quanto vulnerável também. Não 6 jogos, 8 jogos, melhor dizendo, né? Teve uma média aí positiva e negativa de 1,5 gols por partida. Já no confronto direto, a equipe do Mônaco, na situação, melhor, na condição de mandante, nos últimos 10 jogos, houve 6 empates e em 6 desses jogos, houve 8 ambas marcas, ou seja, confronto direto marcado por muito empate. Então, acendeu aquela luzinha, sinal de alerta, é um jogo marcado por muito empate. E mesmo o Mônaco vivendo um bom momento, estando ali naquela zona que dá direito a uma das vagas, a fase de grupo da Liga dos Campeões,
eu vejo um jogo meio tanto quanto que interrogativo, pelo menos no que diz respeito ao confronto direto. Vejo o Mônaco favorito? Obviamente que sim, por tudo que eu acabei de relatar, pelo seu grau de aproveitamento, pelo seu objetivo aí na tabela de classificação, pelo bom momento, assim também como os números que eu passei do adversário, que é inferior ao do Mônaco. Mas o confronto direto aqui marcou um grande número de empates, pelo menos no que diz respeito aos últimos 10 jogos entre eles. 6 sobressaiu números de vitória, números de derrota. Então, para quem for entrar amanhã na vitória seca do Mônaco, uma boa dica é um empate anula ou um dupla chance, enfim. E o mercado de gols, o mais de 1,5 gol também, eu acredito, mesmo sabendo que é um jogo, que é um confronto marcado por muitos empates. A realidade é essa. O Mônaco, ele encontra-se na terceira posição. O PSG está na liderança com 40 pontos. Uma vitória amanhã, além de solidificar ainda mais a colocação do Mônaco, nas primeiras colocações, obviamente, ele se aproxima muito do primeiro colocado, que é o PSG. E o momento do Mônaco é totalmente favorável. Tem números expressivos como mandante, mas o que me incomoda é esses números de empate no que diz respeito ao confronto direto. Então, dupla chance tem valor e até mesmo um empate anula favorável à equipe do Mônaco. Beleza, pessoal? Mas eu acredito nessa vitória do Mônaco, probabilidade de placar exato, Mônaco 2, Rennes 0 ou mais de 1,5 gol no bilhete. Agora, partindo direto para o campeonato inglês, rodada 21, às 2h30 da tarde, a bola rola para Newcastle e Manchester City. O Newcastle, que é o nono, com 29 pontos, e o Manchester City, que é o terceiro, com 40 pontos. Estão deixando o Manchester chegar, e quando ele chega para ser campeão. A equipe do Newcastle perdeu 6 dos últimos 9 jogos. Já a equipe do Manchester City venceu 7 dos últimos 8. Olha esse contraste. Vou repetir. Newcastle perdeu 6 dos últimos 9. Manchester venceu 7 dos últimos 8. Eu estou vendo de um lado, no caso o mandante, que é o Newcastle, numa situação aí, digamos, de um baixo aproveitamento. E do outro lado, uma equipe que vem numa crescente, visando essa conquista do campeonato. Beleza, pessoal? Desses 9 jogos, foram 2 vitórias, 1 empate e 6 derrotas. No caso do Newcastle, marcou 12 gols, que deu uma média aproximada de 1,5 por partida, e sofreu 18, média negativa de 2. Já pelo lado do Manchester, nesses últimos 8 jogos, foram 7 vitórias e 1 empate. A equipe está invicta, né? Vem na sequência muito positiva. Marcou 24 gols, uma média pro de 3 gols por partida, um ataque bastante over, e sofreu apenas 6, média inferior a 1 gol negativo por partida. Jogo para gols, jogo para mais de 1,5 gol, jogo para ambas marcas e jogo para que o Manchester realmente deixe bem claro para os demais concorrentes que ele chegou para ficar e chegou para brigar e brigar forte pela conquista do campeonato. É uma equipe muito mais qualificada, é um ataque muito mais letal, números muito mais expressivos e vem numa sequência muito mais positiva de resultados. O Newcastle venceu 4 dos últimos 6 jogos como mandante. Foram 4 vitórias e 2 derrotas. Tem números até positivos no que diz respeito a esses jogos. Marcou 11 gols, o que dá uma média aí de 2 gols por partida, e sofreu 6. Números que nos condicionam ainda mais a acreditar nesse ambas marcas amanhã. Nos últimos 6 jogos dentro de casa, foram 1 vitória, 2 empates e 3 derrotas. Marcou 9 gols e sofreu 15. Se não me falha a memória, isso aqui é confronto direto. Isso mesmo. Onde ele tem média de 1,5 e média negativa de 2,5 em termos de gols marcados e sofridos. A equipe do Manchester City venceu 6 dos últimos 8 jogos como visitante. Além de ter números favoráveis, números expressivos, que lhe colocam numa situação aí, até mesmo positiva na tabela de classificação, ali brigando ali pela conquista do campeonato, um dos principais, digamos assim, concorrentes a essa disputa, a essa conquista, se não o principal, mesmo ainda estando na terceira posição com 40 pontos,
a equipe do Manchester City se mostrou ser uma equipe também muito forte e muito letal, né? A palavra que eu gosto de usar, fora de casa. Tem números expressivos, são 6 vitórias, 1 empate, 1 derrota, marcou 21 gols, que dá uma média aí de 2,5 gols por partida, e sofreu 10, média negativa de 1. Se a gente formos usar simplesmente as estatísticas, a matemática, grau de aproveitamento, fator campo, situação do Manchester City na tabela, em termos de classificação e rendimento na temporada, assim como o Newcastle, é um jogo para 2-1 Manchester. Mas eu estou tão confiante nessa retomada do Manchester amanhã que eu acredito numa probabilidade de placar exato: Newcastle 1, Manchester City 3 ou mais de 1,5 gols no bilhete. Essa vitória do Manchester com ambas marcas também me agrada, apesar de ser uma entrada muito mais arriscada, mas eu vejo mais de 1,5 gols muito interessante. E essa vitória do Manchester City eu vejo com muito mais valor ainda, muito mais do que o mercado de gols. Até porque eu tenho um time que vai realmente brigar forte pela essa conquista de campeonato. E é um jogo, digamos assim, propício para que ele conquiste uma vitória amanhã, mesmo a equipe do Newcastle, no que diz respeito aos últimos 6 jogos como mandante, tendo números positivos. Beleza, pessoal? Lembrando, o líder é o Liverpool com 45 pontos, por isso que é de extrema importância que a equipe do Manchester City ganhe amanhã, para diminuir para 2 pontos essa diferença do primeiro colocado e não deixar que o Liverpool se distancie ainda mais. E o segundo colocado é o Aston Villa com 42 pontos. Então, vitória do Manchester City amanhã, probabilidade de Newcastle 1, Manchester City 3 ou mais de 1,5 gols no bilhete. Ambas marcas também tem um certo valor. Agora, saindo do campeonato inglês, partindo para o campeonato do Chipre, rodada 19, às 2 horas da tarde, a bola rola para Anorthosis, gosto muito desse time, versus o Limassol. Lembrando, o líder da competição é o Apoel, que vacilou hoje, perdeu e deu essa oportunidade, né, para que a equipe do Anorthosis diminua essa diferença de pontos, já que é o segundo colocado com 37 pontos, lembrando o Apoel é o primeiro com 42, diminua essa diferença de pontos para 2. Caso o Apoel conquistasse uma vitória hoje, ele abriria 8 pontos de vantagem. Olha como é o futebol. Acabou vacilando e aí está proporcionando a Anorthosis, em caso de vitória amanhã, diminuir para 2 pontos essa diferença. A equipe do Limassol é o 9º colocado com 19 pontos. A equipe do Anorthosis venceu 7 dos últimos 9 jogos. A equipe do Limassol perdeu 6 dos últimos 9. O momento do Anorthosis é muito mais positivo, traduzido aí na sua posição na tabela de classificação e os números na temporada. São 7 vitórias, 1 empate e 1 derrota nos últimos 9 jogos. Marcou 13 gols, que dá uma média positiva aí de 1,5 gols por partida, e sofreu apenas 3. Uma defesa muito sólida, com números muito positivos. A equipe do Limassol perdeu 6, repito, nos últimos 9 jogos, 3 vitórias e 6 derrotas, marcou 11 gols. O ataque até que funcionou bem, né? Média superior a 1 gol por partida, mas em contrapartida sofreu 18, média negativa de 2. Já na situação de mandante, a equipe do Anorthosis, os últimos 6 jogos foram 4 vitórias e 2 empates, marcou 9 gols, uma média positiva de 1,5 por partida e sofreu 3. Manteve aquela média no setor defensivo, 3 gols apenas tomados, números que me agrada bastante a acreditar numa vitória amanhã da equipe do Anorthosis. Confronto direto, 7 jogos invicto, 5 vitórias e 2 empates, supremacia da equipe do Anorthosis nesse confronto direto. Em casa, nos últimos 5 jogos, em 3, essa equipe não sofreu gols. Confronto direto, o Anorthosis leva vantagem. Já no caso do Limassol, nos últimos 6 jogos fora de casa, foi 1 vitória e 5 derrotas, mostrou ser um péssimo visitante. Marcou 6 gols, uma média razoável de 1 gol por partida, positivamente falando, e sofreu 11, média negativa de 2. Sofreu gol nos últimos 8 jogos, na situação de visitante. Então mostra que, além de ser um visitante com um aproveitamento abaixo da média, na maioria das vezes, ou quase sempre, no que diz respeito aos 8, 10 últimos jogos, ele acaba sofrendo gols. Nesse caso, sofreu gols nos últimos 8 jogos, repito. Então, é um jogo para mais de 1,5 gols, é um jogo para vitória seca do Anorthosis. Lembrando,
Vencendo, ele vai para 40 pontos, encosta definitivamente aí no Apoel e vai brigar palmo a palmo. Já pelo lado do Limassol, a equipe tem números abaixo da média, repito, e um grau de aproveitamento muito ruim, principalmente fora de casa. Confronto direto, supremacia do Anortoses, e eu vejo uma probabilidade de placar exato amanhã, Anortoses 2, Limassol 8. Um jogo com cara de 2-1, né? Repito, desculpa pessoal, confundi aqui números de vitórias, número de derrota com o placar, né? Acontece, a gente depois edita, mas certas coisas acabam permanecendo. Probabilidade de placar exato, Anortose 2, Limassol 0. Anortose 2, Limassol 0, ou mais de 1,5 no bilhete, apesar de que essa vitória do Anortose me agrada muito mais. Ambas marcas descarto, a princípio, deixo por ao vivo, mas eu vejo essa vitória do Anortose amanhã com muito bons olhos, muito mais do que mesmo o mar de 1,5, mesmo sabendo que existe bastante valor nessa probabilidade. Além da tripla do dia, que eu vou filtrar em cima desses 5 jogos, já vou deixar logo aqui adiantado quais são os 3 times selecionados para a tripla do dia amanhã. Um é o RB Leipzig, o outro é a equipe do Manchester City e o outro é a equipe do Real Betis. Esses 3 para mim são os times pré-selecionados para formar a tripla do dia. Além da tripla do dia, a gente vai ter também um top 5, que depois eu vou estar mandando na grade, um top 10, onde eu classifiquei o Bayer Leverkusen, o Real Betis, o Mônaco, o Manchester City, a Inter de Milão, o Egnatia, o Anortose, o Light, o Leeds e o ABC de Natal, este pela Copa do Nordeste. Agora, além desse top 10 também, eu formatei um Super 16, que é RB Leipzig, Saprissa, Chelsea, Napoli, Borussia Dortmund, Atrômitos, Egnatia, Anortoses, Wright, Leeds, ABC de Natal, Inter de Milão, Manchester City, Mônaco, Real Betis e Bayer Leverkusen. 16 times para formatar aquele nosso Super 16 naquele projeto de atingir o Super 20, beleza pessoal? Então, além dessas probabilidades de resultados, vai ter também probabilidade de placares exatos, formação de bilhete, duplas exatas e o famoso também top 5. Mas o foco principal é a tripla do dia, repito, Manchester City para vencer, Real Betis e RB Leipzig. Esses são os meus 3 times que eu garimpei para mandar a tripla do dia. Uma boa noite a todos, até a próxima. Sabadão promete, muito jogo interessante, mas eu escolhi aquilo que eu julgo de valor e que eu mais me identifico em termos de análise esportiva. Uma boa noite a todos e até a próxima.